Amigos queridos, na manhã feliz desse dia que surge, trazendo-nos convites inovadores, oportunidades benditas, caminhos a seguir, que possamos despertar para ter olhos de ver a grandeza da vida, as bênçãos que recebemos do Pai amantíssimo e os encontros e reencontros oportunos para que o amor se faça em nossos sentimentos. Quanto somos felizes, Senhor, pela bênção da vida, pelos desafios da jornada, pelos testemunhos de fé. Assim, Mestre amado, iniciamos o nosso dia de trabalhos, buscando-te a presença, Senhor Jesus, para que possamos adentrar na sua seara respeitosamente, trazendo os nossos melhores sentimentos, em benefício de todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Ampara-nos a pequenez, Senhor, supra as nossas imensas dificuldades, para que a verdade cristalina do seu Evangelho não seja maculada pela nossa imperfeição. E sentindo a presença honrada dos seus tarefeiros, responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã com alegria e paz em nossos corações. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 27, Pedi e obtereis. Temos já alguns dias falado sobre a qualidade da prece. O que qualifica a prece são as vibrações daquele que profere, e essas vibrações estão relacionadas às obras, aos valores, aos sentimentos, por fim, ao estágio evolutivo. Então, significa que nós temos muitas qualidades de prece, quantas qualidades de sentimentos nós temos. E hoje nós vamos entrar na eficácia da prece. A eficácia é o quanto efetiva ela é. Nós temos sempre começado o nosso Evangelho com uma reflexãozinha, que nesse momento é esta: tendo feito a prece, eu sinto que eu mudo o meu padrão vibratório, a minha sintonia. Essa é a primeira coisa sobre a qualidade. E depois é se eu registro a resposta, se eu identifico a resposta. Tendo identificado a resposta, se eu aceito ou se eu reluto em aceitar, se eu mereço ou não aquela resposta à minha prece. Porque nenhuma prece será em vão. Todas as preces têm respostas. E aqui na eficácia da prece diz assim: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede, o obtereis, e vos será concedido. Então eu peço qualquer coisa, as pessoas podem interpretar ao pé da letra. Qualquer coisa que eu pedir, eu vou receber quando pedimos em nome de Jesus. E a gente vai dissertar sobre isso hoje. Há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expor-lhes. Deus conhece as nossas necessidades. Mas a lei de adoração mostra que é muito importante saber pedir, porque é um gesto de humildade.
é quando nós nos curvamos diante da grandeza do amor de Deus, nos curvar como espíritos, na humildade. É muito importante esse hábito de pedir, porque há pessoas que, pelo próprio orgulho, não pedem nada a ninguém. Inclusive, pensam dessa forma: mas se a minha família sabe do que eu preciso, não preciso pedir. Então, esse gesto de exercício da humildade, do pedir para obter, a pessoa não exercita. Então ela diz assim: se Deus conhece ao Pai Divino e se conhece o que eu preciso, eu não preciso pedir. Mas há aí o engano. Porque nós estamos submetidos por Deus a leis divinas e imutáveis. Mas muitas coisas que nós não precisaríamos passar podem ser evitadas. E muitas provas e expiações que a gente precisa passar podem ser atenuadas, porque não é esse rigorismo. Então, para atenuar as nossas provas, nós precisamos fazer por onde, orando e agindo. Todo o tempo que nós estivermos falando sobre a prece, os espíritos vão mostrar que sem atividade em busca daquilo que eu pedi, aquilo não acontecerá. Eu preciso fazer por onde o que eu estou pedindo. Porque esse pedido beatífico passivo, esse realmente nós não receberemos. A gente vai iniciar hoje uma nova lição de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, que vai falar exatamente isso. Como pedes? Até agora nada pedistes em meu nome. A gente pede coisas que não são próprias dos espíritos superiores nos fazerem. Então, quando eu peço alguma coisa que não é própria deles nos fazerem, não é a Jesus que eu recorri. Isso é uma coisa muito sutil que é importante a gente entender. Tudo aquilo que pedistes em meu nome, recebereis. Como será que é pedir em nome de Jesus ou o que é pedir em nome da ilusão, dos caprichos pessoais, dos gostos próprios? E então Emmanuel vai dizer para nós: em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Elas dizem: eu tenho pedido a cura de tal pessoa, que tal pessoa saia da depressão, que isto materialmente me aconteça, e não aconteceu. Então a pessoa fica desencantada, dizendo que a prece para ela não vem o que ela pediu, mas o que ela pediu, via de regra, não é o que ela necessita, por isso que não chega. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum, porque ela foi surpreendida por situações sofridas e trágicas. Então, entretanto, repetimos: o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome, o que é em nome de Jesus. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo das suas rogativas ao Supremo Senhor. Então, de novo, nós precisamos saber muito sobre nós mesmos, para saber do que precisamos, qual é a nossa necessidade. Isso é consultar a consciência. Quando a gente sabe exatamente do que precisamos, e se estamos fazendo por onde, a nossa prece será muito eficaz. Terá eficácia total. Agora, se nada soubermos sobre nós e fazermos pedidos e pedidos apenas de alívio,
O amparo virá, mas não será efetivo o pedido em si. Então, amigos, estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? O que que pedimos? Nós vemos muitos dos nossos irmãos reunidos em cultos religiosos. Esses cultos religiosos têm por finalidade pedir coisas materiais. Cultos apropriados para isso. Temos cultos religiosos cujos pedidos são ligados a milagres, de realmente reverter gravíssimas doenças, e que essas doenças a pessoa está no planejamento reencarnatório, ela passar, mas poderá ter atenuantes, poderá ter bênçãos infinitas que aplacam essa dor e até a remissão da própria doença, de acordo com o estado de ajuste com a lei. Quanto mais nos ajustamos com a lei, mais merecimento para que aquela situação se resolva. Então, está suplicando em nome do Cristo ou das questões do mundo, das vaidades do mundo, dos caprichos pessoais, do conforto, da isenção de qualquer dificuldade? Será que é isso que nós viemos fazer na Terra? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrestres. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia. Vamos entender, né? Quando nós pedimos alguma coisa profunda, séria, de resolução de dificuldades, de amparo, para que a gente possa achar o melhor caminho, a melhor resposta daquela nossa extremada dificuldade, nós estamos pedindo em nome de Jesus, desde que aceitamos a vontade de Deus, a vontade que é submetida às leis divinas. Então, quando eu preciso passar uma situação sofrida, eu oro, tenho amparo, mas ninguém me tira a aprovação. Ninguém arranca de mim o caminho que eu tenho que percorrer, porque percorrer esse caminho provacional é a minha redenção. É aí que eu restauro o estrago energético que eu faço no meu corpo espiritual. Olha que diferença, pedir para me livrar-me de todo mal, amém, sem que eu tenha que fazer nada, que isso é ligado às vaidades do mundo. E outra coisa é pedir que eu tenha recursos, força, discernimento, que eu não esteja só, que amigos espirituais possam estar conosco, porque eu vou atravessar um caminho de espinhos. Mas lá na frente, quando eu tiver atravessado o caminho de espinhos, eu estarei fortalecida na fé, com mais discernimento, com mais equilíbrio e pronta para ajudar aqueles que ainda não passaram pelo caminho do espinho. É assim que a gente se prepara para o trabalho, tendo passado, superado alguma experiência. Então, pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário, aquilo que realmente nós precisamos. É muito válido pedir, amigos. Todos os dias nós precisamos nos curvar diante da grandeza do amor de Deus e fazer os nossos pedidos sinceros, porque somos extremamente frágeis. Que seria de nós sem o amparo espiritual, sem a presença amorosa dos mensageiros, trazendo para nós intuições, eles trazem nova visão sobre um velho problema. Isso é espetacular na prece. Se tem uma questão antiga, sofrida, difícil solução, você não vê caminhos, aí os espíritos nos mostram outra interpretação do velho fato, eu faço uma nova compreensão e aquilo já gera mudanças internas em mim. Isso é a força
da sintonia com os benfeitores espirituais, né? Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime, encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Então, Emmanuel vai finalizando dizendo: observa a substância de tuas preces, o conteúdo, né? Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas, porque os espíritos imaturos, infantis, pedem coisas, que coisas aconteçam. E o espírito que já está pronto, ou um pouco amadurecido no senso moral, ele pede recursos para superar o que ele precisar passar. Ele não disse afasta a aprovação, porque é uma lei, mas ele diz dá-me força para superar. E quando nós temos pessoas queridas na nossa vida, amigos, trabalhadores da casa espírita, irmãos em humanidade, estamos passando uma situação delicada, pesarosa, difícil, quanto é importante sentir que esses ombros amigos estão dividindo a carga comigo. E o fardo fica mais leve, a gente passa junto, divide aquela dor, aquele momento, e isso é altamente fraterno. Então, a nossa dor é aliviada sim, pedimos para que seja, e uma das formas de alívio não é retirá-la, mas dar-nos recurso para passar, e nunca sozinhos. Nunca sozinhos, temos espíritos amigos encarnados e desencarnados que oferecem os seus próprios ombros para carregarem a nossa cruz e compartilhar essa grande dor. Isso é fraterno. Irmãos, nós necessitamos que alguém ou que nós mesmos respondemos às perguntas que fazemos. Nós precisamos de respostas. O ser humano precisa de respostas às suas indagações mais profundas. E essas respostas, elas vêm a partir das investigações ou das revelações. Quando nós investigamos, estamos descobrindo por nós mesmos. Quando alguém nos revela, nós estamos entrando em contato com a verdade a partir daquilo que alguém descobriu. E o Livro dos Espíritos é esse manancial de respostas aos nossos questionamentos mais profundos. O espírito que não questiona, ele tem uma preguiça mental. Nós necessitamos de respostas às nossas perguntas. Há espíritos que não perguntam nada. E, portanto, tem mais dificuldade, muitas vezes, de absorver essas verdades eternas. E dentro desse contexto, há um questionamento de Kardec aos espíritos, no Livro dos Espíritos, na Lei de Adoração, que é muito importante. Ele pergunta assim: a prece melhora o homem? Olha a pergunta. A prece melhora o homem? Nós somos capazes de nos fazer espíritos melhores pela prece? Ou seja, vale a pena despender um tempo para isso? Isso faz algum sentido, de fato, para a melhoria de nós mesmos? E a resposta, ela é indubitável.
A resposta é sim, vírgula. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. Quão importante para nós é entender isso. Óbvio que a pergunta não acaba aí, eu interrompi para a gente conversar sobre essa primeira resposta dessa pergunta memorável. Todos nós temos as nossas tentações, que são as nossas más tendências, que são aquelas vibrações que nós trouxemos para transformar e que ainda não demos conta. Nós temos pensamentos característicos negativos, que na verdade são as nossas grandes tentações. Quem nos tenta? Nós mesmos. Nós somos tentados a partir dos conteúdos internos que nós trazemos. E quando nós oramos, nós ficamos mais fortalecidos para combater essas más inclinações que nós trazemos, que vamos chamar de tentações. Porque só me tenta aquilo que tem dentro de mim. Aquilo que fez parte das minhas vivências de forma destrambelhada. Por muito tempo eu me demorei naquela atitude, naquele pensamento, naquela maneira de sentir, naquelas emoções corrompidas, e aquilo começou a fazer parte de mim. Então, se algo externo me estimula a algo que eu chamo de tentação, é porque dentro de mim abunda essa questão. E aí eu me entrego a um hedonismo, a uma busca de prazer desmedida, independente da ética, do bom senso, da inteligência. Então, quão importante é para nós refletirmos sobre isso, porque se nós criarmos diariamente e várias vezes ao dia o hábito de orar, com a mais absoluta certeza, nós vamos domar com mais intensidade essa má tendência que nós trazemos, chamada tentação. Há pessoas que são tentadas à usura, há pessoas que são tentadas ao consumismo, há pessoas que são tentadas a enganar o próximo, há pessoas que são tentadas a demorar todo o tempo da sua vida em criações mentais fantasiosas que levam à derrocada de si mesmo. As tentações são inúmeras, seria impossível numerá-las. O importante é saber quais são as minhas e como a prece diariamente feita, essa sintonia com o Pai, todo o tempo todo, pode verdadeiramente contribuir conosco. Saber que nós temos um antídoto contra essas tentações, que é essa ligação com o Pai, porque na hora que nós oramos e permitimos estabelecer essa conexão, onde vamos ser mergulhados
nessa atmosfera feliz que nós chamamos Deus, porque quando Kardec nos fala sobre os atributos divinos, perfeição absoluta, inteligência máxima, misericórdia total, tudo que nós conhecemos de perfeito e de bondade e de superioridade, Deus é de maneira superlativa. Quando nós entramos na dimensão de tudo isso, há um processo de higienização. E aquelas vibrações perturbadas, conturbadas, desajustadas às leis divinas, recebem momentaneamente um freio, um impacto violento de estagnação daquelas forças que não correspondem à verdade, ao bem, à justiça, ao amor, etc. Então, começa a haver de verdade um duelo. E nós temos mais chance de escolher pelo caminho reto, de domar essas más inclinações. Por isso que é fundamental para nós entrarmos nesse estado de prece, porque é impossível uma pessoa em oração, em conexão com o Pai, cometer um crime. É totalmente impossível. Porque na hora que essa conexão estabelece, e nós entramos em contato com todos esses atributos de uma vez só, o espírito se alinha. E quando ele sai da prece, quando ele volta para o estado, porque a gente ainda não consegue ficar conectado 25 horas por dia, mas um dia isso será possível, mas quando nós perdemos essa conexão e voltamos para o mundo das emoções corrompidas, para o mundo de nós mesmos, nós voltamos diferente. Nós voltamos carreados daquelas energias poderosas, daquelas vibrações excelentes, que por um tempo é capaz de causar um impacto frenador às nossas dificuldades íntimas mais profundas. E se nós começamos a criar o hábito de fazer isso com constância, cada vez mais no tempo e no espaço, nós vamos conseguindo estabelecer um comportamento, um pensamento, um sentimento mais coerente com aquela vibração que nós adentramos. Daí a necessidade de, quando percebermos que estamos indo naquela direção, que a nossa consciência já acusa, não vá, e nós entrarmos em prece, a chance de nós cairmos de novo, outra vez, uma vez mais, nas nossas imensas dificuldades, é menor. Portanto, quando nós vamos dando sequência a essa resposta, né, a prece torna melhor o homem, aí ele vai responder, vou ler de novo para a gente completar o raciocínio. Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhes envia bons espíritos para assisti-los. Vem a segunda parte do porquê a prece melhora o homem. Primeiro, porque ao nos deslocarmos da onde estamos para um patamar mais elevado, onde vamos estar na presença de Deus em nós, porque não é fora, depois que nós fazemos a prece e ficamos imantados
daquelas vibrações superiores de Deus nosso Pai e retornamos ao nosso padrão, nós passamos a ter mais frequência de assistência dos bons espíritos. Então, olha o duplo papel da prece que esses espíritos superiores nos esclarecem. Então, mergulhados no austro do Criador, mergulhados nas vibrações mais puras e felizes, imantados do que Deus é, em seguida, para que nós não nos percamos outra vez, aqueles espíritos vêm em nosso encontro, sustentam o nosso pensamento e nós operamos de maneira melhor. Isso em todos os níveis. Às vezes nós estamos com uma dificuldade, às vezes nós precisamos contribuir efetivamente com alguma coisa para uma coletividade, nós não nos sentimos competentes, nós não nos sentimos munidos de instrumentos para aquilo, nós elevamos o nosso pensamento, ao entrar em contato com Deus, nós asserenamos, absorvemos aqueles elementos e quando voltamos, esses espíritos que vão nos assistir, nos impulsionam à tomada de decisões muito mais acertadas. Porque, em geral, quem Deus, nosso Pai, destaca, como fala a resposta do Livro dos Espíritos, quem ele destaca para nos acompanhar os passos depois da prece? Aqueles espíritos que têm alta experiência em vencer aquilo que nós necessitamos superar. Destacam espíritos que têm extremada experiência que nós ainda não possuímos e ficamos então sustentados pela presença desses que estão à nossa frente. E o que é importante aqui nós revelarmos é que de maneira nenhuma e sobre nenhuma hipótese eles interferem no livre-arbítrio. Tutelam-nos não para nos fazer espíritos preguiçosos de não desenvolvermos-nos naquela direção, mas eles nos sustentam com as vibrações própria da sua experiência e essas vibrações catalisam aquilo que já existe em nós em germe. É isso que eles fazem. Por isso que eles não nos viciam. Eles se aproximam, lançam sobre nós suas vibrações altíssimas e sobre aquele impacto vibratório, aquilo que tem em germe em nós para o bem, toma uma potência e a gente aprende com aquela potência, com aquilo que há dentro de nós em germe. Isso, irmãos, é de alta complexidade, mas nós vamos precisar compreender e irmos nos ligando pela prece, a fim de que possamos superar a nós mesmos. E ele termina essa pergunta com a última item da resposta. É esse um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade, que é o que a Célia falou para nós momentos antes. Então vamos fazer a nossa prece.
Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós estamos compreendendo o valor da prece em nossas vidas, a importância de compreender que os bons espíritos nos adubam, lançam sobre nós os elementos a fazer crescer o que há de germe em nós, para que possamos superar as dificuldades a partir de tudo aquilo que Deus, nosso Pai, plantou em nossos corações. 1000 vezes obrigado, Senhor, por esses entendimentos, pela sua presença em nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque nos encontramos aqui, buscando a prece, o entendimento cada vez mais profundo do ser espiritual que nós somos. Que tenhamos a coragem, Mestre, de seguir os seus passos, de nos fazermos espíritos bondosos, compreensivos, amorosos. Que tenhamos a coragem, Senhor, de nos mantermos conectados com Deus, nosso Pai, todos os dias, todas as horas da nossa vida, a fim de que possamos nos tornar fiéis servidores do seu amor na terra. Que nós possamos amar uns aos outros como o Senhor nos amou, amparando-nos, fortalecendo-nos, a fim de que possamos nos sentir numa família espiritual. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare e faça de nós instrumentos úteis em suas mãos generosas. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Que o Senhor nos ampare, que possa, nesta hora, trazer aos nossos corações a alegria, o bom ânimo, para que possamos imantar todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que eles recebam nesta hora de tudo aquilo que se encontram necessitados. Que esses espíritos possam cercá-los de amor e de paz, de bom ânimo e de serenidade. 1000 vezes obrigado, Senhor, por esse dia, por esta hora, por esta existência, por estes ensinamentos que norteiam a nossa existência. Se conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja.